Nesse vídeo, eu vou dar um enfoque à declaração de atributos de uma classe em JavaScript, apesar de que em outro vídeo, quando nós comentamos sobre a declaração do método constructor, ou construtor de uma classe, nós já vimos como que é possível declarar atributos para uma classe diretamente dentro do método construtor. Nesse vídeo a gente vai ter mais algumas particularidades da declaração de atributos de uma classe em JavaScript. Então, relembrando como já aconteceu no outro vídeo, os atributos podem ser declarados diretamente dentro do método constructor utilizando a palavra reservada this. Lembre-se que nesse caso, se eu não colocar a palavra reservada this, esse atributo não vai ser criado como atributo, esse termo, título aqui, ele não vai ser reconhecido como um atributo, porque ele será confundido com a palavra título que foi utilizada no parâmetro do método. E mesmo que fosse um outro nome diferente de um parâmetro, se eu não utilizar a palavra this, colocasse qualquer outro nome aqui, por exemplo, x, se ele não é parâmetro e não está vinculado à palavra reservada this, significa que você, nesse tipo de declaração de atributo, como eu já apresentei em outro vídeo, eu tenho que utilizar a palavra reservada this para declarar os atributos da minha classe dentro do método construct. Apesar de eles terem o mesmo nome, como já foi explicado anteriormente, eles são diferenciados porque esse título se refere ao parâmetro título, este ano se refere ao parâmetro ano, e aqui, pelo vínculo com this.título, this.ano, são atributos desta classe. Esse this está indicando isso. Qualquer objeto que foi instanciado a partir dessa classe, ele nesse caso tem acesso a esses dois atributos, como é o caso de meu filme aqui, ele tem acesso a esses dois atributos. Os atributos, pessoal, eles também podem ser declarados antes do método constructor ou fora do método constructor, e aí depois a gente consegue utilizar eles dentro da classe, utilizando a palavra this da mesma forma que já tinha sido feito anteriormente. Eu destaquei aqui que essa forma não é obrigatória, mas é uma forma que alguns desenvolvedores preferem utilizar e acham inclusive que é recomendado, apesar de não ser obrigatório, porque o nosso código fica mais organizado e fica bem claro ali já no começo da classe quais são os atributos ou as propriedades da classe. Eles ficam organizados como se fosse ali uma lista de atributos ou propriedades, fica bem explícito. Você não precisa ficar procurando esses atributos ou propriedades ao longo do código quando você dá uma olhada no script. Algo interessante, pessoal, que aqui nesse caso a gente tem o uso do useStrict, que eu já expliquei em um outro vídeo, que nesse caso todas as variáveis precisam ser necessariamente declaradas. Aqui eu tenho uma declaração da classe, uma classe chamada financiamento, apenas como exemplo. E aqui então a gente colocou explicitamente a declaração de dois atributos ou duas propriedades. O valor do financiamento, chamado apenas de valor financiamento, e a taxa de juros, chamada apenas de taxa juros. Aqui a gente tem o método constructor, lembrando que toda vez que nós declaramos uma classe, a gente vai precisar desse método, entendeu? Na hora que o objeto está sendo criado ou instanciado, esse método já é chamado durante a criação do objeto para inicializar as variáveis ou os atributos, as propriedades do objeto, com os dados que forem passados como argumentos ali na criação do objeto. E nesse caso aqui, o constructor ele tem dois parâmetros, o valor no financiamento, a taxa de juros. E aqui, como eu comentei anteriormente, o que está diferenciando esses nomes, apesar de serem iguais, é que a palavra reservada this está indicando que isso aqui é um atributo da classe financiamento, isso também é um atributo. E esses dois, o valor financiamento e taxa de juros, são parâmetros. Acontece o seguinte, pessoal, que eu não consigo acessar um parâmetro fora de uma classe sem o uso de um objeto, nesse nosso exemplo aqui. Mais para frente, eu vou mostrar em um vídeo que é possível acessar um atributo de uma classe sem declarar ou instanciar um objeto necessariamente, mas é um caso específico de um atributo chamado atributo estático ou propriedade estática, que a gente consegue acessar ele utilizando apenas o nome da classe. Mas no momento a gente não vai considerar essa possibilidade. Nesse caso aqui, nós estamos considerando então que todo atributo, para ser acessado, eu preciso primeiro criar um objeto a partir daquela classe, e então, a partir desse objeto, eu poderia acessar um atributo. Nesse exemplo aqui, quando foi digitado na linha 12, taxa de juros igual a 0.07, como eu estou utilizando essa string useStrict, o navegador, quando for executar esse código, ele vai verificar que nessa linha 12 foi encontrado um identificador que não existe declaração ao longo desse código no escopo global. Você fala assim, mas aqui dentro tem um taxa de juros. Só que esse taxa de juros, pessoal, ele é um atributo dessa classe, ele está dentro do escopo da classe, que então ele vai internamente para a classe, ou se eu criar um objeto a partir dessa classe, eu consigo utilizar esse atributo. Mas fora da classe, a taxa de juros não existe, ela não é reconhecida. Então, nesse caso, vai dar um erro, porque a gente não declarou esta variável, estamos tentando atribuir um valor para uma variável que não foi declarada. Como eu estou usando a string useStrict, o interpretador ou o navegador, ao executar esse código, ele vai exigir a declaração dessa variável. Então, nesse exemplo aqui, apareceu a taxa de juros, não está definida na linha 12. Isso aqui foi apresentado no console do navegador. Vamos ver isso então em termos práticos, utilizando aqui o nosso código em JavaScript. A gente pode utilizar o mesmo código que foi atribuído aqui, ou foi declarado, apresentado nessas figuras aqui de financiamento, que usa o valor do financiamento e a taxa de juros. Então, tem uma classe financiamento. Aqui eu simplesmente fiz uma declaração de uma classe vazia. E eu posso, uma das formas de criar atributos, lembrando, é simplesmente declarando o nosso método constructor. Aqui eu posso passar o parâmetro que eu achar interessante. Nesse caso aqui, a gente tem o valor do financiamento e a taxa de juros. Valor, financiamento, taxa de juros. E aqui eu vou então criar
deixa eu só corrigir aqui que saiu o valor financiamento. Vou criar um atributo vis.valor financiamento, recebe o valor financiamento. Professor, você está utilizando o mesmo termo. Isso aqui é o atributo desta classe financiamento, isso aqui é um parâmetro que vai ser passado lá como argumento na hora que eu estiver criando o objeto. E aqui, juros, recebe taxa de juros. Então, isso aqui é uma forma de criar atributos para a classe financiamento, pega os parâmetros e passa para o atributo. A hora que eu vou declarar uma variável que vai ser meu objeto, no caso, por exemplo, fim, abreviação aqui de financiamento, vai ser o nome do meu objeto. Para eu declarar um objeto, a gente vai ver especificamente isso em outro vídeo, mas só para adiantar, eu já comentei em vídeo anterior, nós utilizamos a palavra reservada new. Esse objeto vai ser instanciado ou criado a partir de qual classe? No caso, a classe financiamento. Se eu não passar nenhum tipo de parâmetro para esse objeto e salvar, observe que não foi exibido nenhum erro. E se eu exibir isso aqui, esse objeto no meu console, vão ver que foi criado um objeto do tipo financiamento. Ele possui dois atributos ou duas propriedades, que é o valor do financiamento e a taxa de juros, que essas propriedades existem, então significa que isso aqui criou uma propriedade ou declarou uma propriedade, e isso aqui também criou ou declarou uma propriedade para essa classe, e quando eu criei esse objeto, então esse objeto tem acesso a essas propriedades que foram criadas aqui na classe, só que o valor deles está indefinido, né? Não tem definição. Por quê? Nós não passamos nenhum valor de argumento aqui na hora que nós estamos instanciando ou criando nosso objeto, não passamos nenhum valor de argumento aqui, que seria enviado para esses parâmetros, e a partir desses parâmetros, esses valores seriam atribuídos para as propriedades ou os atributos da classe, por isso que a gente está com esses valores. Mas se eu coloco aqui financiamento, aí eu escrevo aqui financiamento, desculpa, aqui é o valor, né? Não é o nome do financiamento. Aqui eu coloco um valor, eu quero financiar 10 mil e há uma taxa de juros de 1%, por exemplo. Ctrl S. Agora eu tenho aqui a minha classe financiamento com as duas propriedades, valor, financiamento e taxa de juros, e aparece agora o valor 10 mil e a taxa de juros 1 aqui de 1%. Porque foram passados dois argumentos, o primeiro argumento 10 mil, o segundo argumento 1. Esse argumento aqui com o valor 10 mil foi atribuído para esse parâmetro, o valor do financiamento. Esse parâmetro foi atribuído para dentro dessa propriedade, que tem o mesmo nome do parâmetro, mas é algo completamente diferente, né? Ele faz parte do atributo da classe. Então 10 mil foi atribuído para dentro dessa propriedade, por isso que a gente consegue enxergar aqui o valor da propriedade 10 mil. Aconteceu a mesma coisa com a taxa de juros. Então, isso aqui, só estou reforçando, é uma forma de declaração de atributos. Porém, pessoal, como eu expliquei para vocês, é interessante que a gente coloque a nossa lista de atributos aqui logo no começo da classe para deixar explícito quais são os atributos e as propriedades, apesar de não ser obrigatório. Então, aqui eu posso escrever taxa de juros e valor financiamento. Aqui, pessoal, como eu estou, a criação das propriedades, ou a declaração das propriedades ou atributos, ela é realizada dentro do constructor, utilizando a palavra reservada this dentro do constructor. Aqui fora, eu coloco somente o nome das propriedades ou das minhas dos meus atributos, mas nesse caso eu não vou utilizar a palavra reservada this. Se eu colocar aqui, por exemplo, this.valor, observe que dá um erro. Se eu parar o cursor do mouse em cima, ele fala que isso aqui é inesperado, ok? Logo depois da declaração da classe, ele esperava só o nome de uma propriedade e o método constructor. Não era para ter essa palavra reservada this aqui, não. Então eu vou tirar. Se eu tivesse colocado um outro nome de um outro atributo qualquer, taxa de juros e, sei lá, um número do financiamento, um número qualquer, e eu salvo, observa que não dá nenhum tipo de erro, apesar de eu não ter declarado ele com o this aqui dentro. Aqui simplesmente vai aparecer que existe uma propriedade chamada número. Ou seja, a propriedade foi criada. Ela só não tem valor porque nós não passamos nenhum valor para ela. Mas essas três propriedades foram criadas. Então, apesar de eu não ter inserido o número aqui dentro do constructor, aqui fora ela também é criada. Só que nesse caso aqui fora eu não uso a palavra this. Eu uso dentro do construtor. Eu posso, pessoal, atribuir valores para as variáveis utilizando os parâmetros, igual a gente fez aqui. Eu pegou aqui os valores que foram passados como argumentos, foram transmitidos para os parâmetros foram atribuídos para as propriedades, isso é uma forma. Ou a gente poderia atribuir um valor diretamente aqui, no lugar de taxa de juros, eu poderia ter colocado um valor direto. Se eu salvar, vocês vão ver que a taxa de juros mudou para 8, ok? Mas por que eu não coloquei esse valor aqui direto? Porque no momento da criação do objeto, eu quero que seja estabelecido a taxa de juros, e não na declaração da classe. Porque se eu coloco esse 8 aqui dentro da declaração da classe, todo objeto que eu criar vai ter a mesma taxa de juros, todos eles serão 8. Se eu criasse um outro objeto aqui, em 2, financiamento, eu quero financiar 30 mil e mesmo que eu colocasse aqui uma taxa de 2%, quando eu vou exibir aqui o financiamento 2. Vamos ver que o financiamento 1, a linha 15, que tem a taxa de juros 8, e o FIM 2, que é o segundo objeto aqui que eu criei, na linha 16, quando eu estou tentando imprimir os dados dele, a linha 16 mostra que a taxa de juros dele é a mesma.
também é 8, porque eu coloquei um valor diretamente aqui na inicialização desse atributo. Então, por isso que é interessante o uso de parâmetros, porque quando eu coloco aqui taxa de juros, eu pego esse parâmetro e atribuo para dentro da propriedade, durante a criação do objeto, aí eu escolho o valor de cada parâmetro utilizando um argumento específico. O valor de cada parâmetro aqui dentro do método construtor vai ser definido de acordo com o argumento que eu passar aqui na hora que eu estou criando o objeto. Então, quando eu salvo aqui de novo, vocês observem que agora esse objeto aqui, fim, foi criado com o valor de financiamento de 10 mil e uma taxa de juros de 1%, e esse segundo objeto, fim 2, ele foi criado com o valor de 30 mil e uma taxa de juros de 2%. Eu também posso inicializar, colocar um valor inicial para um atributo, pessoal, além de ter feito dentro do construtor ou do constructor, como eu fiz agora, diretamente aqui nessa lista de atributos que a gente coloca logo no início da classe. Então, se eu escrevo aqui, número recebe 0, Ctrl S, vocês vão ver que agora, antes o número estava aparecendo como não definido, e agora ele aparece com o valor 0. Então, aqui é uma forma também de eu declarar um atributo. Eu posso ou não atribuir um valor para ele inicial, e se eu atribuir, esse valor já vai ser considerado no momento que os objetos forem instanciados. Observe que tanto o objeto fim quanto o fim 2, eles têm exatamente o mesmo valor de número, porque a gente fez isso diretamente dentro da classe, não passamos um argumento com valor diferente na hora que nós criamos esses dois objetos. Eu queria que o número do financiamento também fosse atribuído durante a criação do objeto. Então a gente poderia ter feito aqui passar mais um parâmetro chamado número, que dentro a gente vem e coloca this, número recebe número, é um atributo ou a propriedade, e esse cara aqui é o parâmetro. E agora, lembrando que se eu chamo isso aqui, eu fiz um construtor com 3 parâmetros, mas eu estou chamando ele só com 2. Vou salvar. Vocês vão ver que o número está como indefinido. Por quê? Porque este valor foi passado como parâmetro para cá, foi atribuído nessa propriedade. Esse segundo valor foi passado no segundo parâmetro e foi atribuído para essa propriedade. Como não tem um valor para o terceiro parâmetro, este parâmetro número, eu não tenho um terceiro argumento aqui, então este terceiro parâmetro está sem valor, não tem valor definido. E, portanto, a hora que eu estou atribuindo um parâmetro que não tem nada definido para dentro da minha propriedade chamada número, essa propriedade, ela vai ficar sem nenhum valor definido também. Por isso que aqui aparece como não definido. Mas aqui você colocou número e recebe 0. Sim, eu coloquei esse valor, mas o construtor ele vai sobrescrever qualquer valor que eu colocar aqui. Se eu não tivesse colocado essa linha, se eu comentar essa linha, aí o valor 0 permanece. Mas, o que eu fizer no construtor, ele vai sobrescrever essa lista, os valores iniciais que eu colocar nessa lista de declaração de atributos ou propriedades. Então, basicamente, o que acontece primeiro são criadas as propriedades que estão fora do construtor com esses valores iniciais. Nesse caso, não coloquei nenhum valor. Esse aqui já tem um valor inicial. Depois é chamado método construtor. E aí, qualquer valor que foi colocado aqui, ele pode ser sobrescrito, escrito por cima. E se a gente tivesse escrito qualquer outra coisa aqui, para valor de financiamento, se tivesse passado taxa de juros, e eu salvo, ele continua como 10 mil, 3 mil, porque a hora que o construtor foi chamado, ele sobrescreveu esses valores. Mas como eu comentei com vocês, se eu quero que o número seja repassado durante a criação do objeto, então eu vim aqui e coloco, o número desse financiamento é 3345, por exemplo. O número desse financiamento é 4789. Quando eu salvo aqui, eu tenho o valor do financiamento, esse fim 1 aqui, que foi impresso na linha 16, valor do financiamento é 10 mil, taxa de juros 1, número do financiamento 3345. A mesma coisa aconteceu aqui, valor do financiamento 30 mil, taxa de juros 2, número 4789. Então tá aí as possibilidades de declaração. E para encerrar, pessoal, se eu tivesse escrito aqui dentro a palavra let, observe que dá erro. Eu só declaro let para declaração de variável. Para declarar atributo ou propriedade de uma classe, a gente não utiliza let, okay? Nem const, nem var. A gente coloca aqui nessa lista de atributos ou propriedades somente o nome do atributo da propriedade. Você pode até colocar um valor inicial, mas você coloca simplesmente os nomes, não precisa de nenhuma palavra reservada aqui na frente. E dentro do constructor, a gente já viu anteriormente, eu preciso necessariamente da palavra reservada this na frente do atributo ou da propriedade.